Olá, meu povo. Mesmo o policial que segue todos os ritos legais, ele causa opressão nas comunidades periféricas. Antes de dialogarmos sobre isso, eu quero convidar todas as pessoas a se inscreverem no canal, seguir nas demais redes, curtir, compartilhar e comentar o que vocês pensam sobre e o que vocês curtam o post. Curtam também o story, mas é muito mais importante o post porque é assim que o algoritmo reconhece a importância do conteúdo e não com as curtidas no story. Quero iniciar dizendo que, e quando eu falo aqui da polícia militar, eu não estou falando de indivíduo A, indivíduo B, eu estou falando da função da corporação. Existem as pessoas que são boas em algumas coisas e ruins outra. Tem pessoas que estão no crime que tratam muito bem sua mãe, seu vizinho, mas trata mal a sua esposa. Gente que é da outra comunidade da facção rival. Tem gente que é policial que trata muito bem a sua esposa, o seu vizinho, mas comete crime quando está fardado com pessoas que ele não conhece ou quando está de férias. Pelo seu poder da arma, ele quer intimidar outras pessoas para ganhar benefícios. Então, a gente não está falando aqui de seu pai, seu amigo que é policial. A gente está falando de dados de função de uma profissão. Mas eu iniciei falando que, mesmo que ele cumpra toda a legalidade, ele continua sendo opressor, continua sendo negativo. E aí eu vou falar quanto a uma pessoa que serviu as Forças Armadas, né, passei um ano de serviço militar, e existe uma hierarquia, né, eles chamam de hierarquia disciplina, onde essas hierarquias são abusivas. Como o soldado humilha o recruta, o cabo humilha o soldado, o sargento humilha o cabo, o tenente humilha o sargento, o capitão humilha o tenente e assim vai se seguindo até a patente mais superior. Isso, muitas vezes, não é lido como humilhação, é lido como disciplina, obediência hierárquica. Tem uma frase que se fala no militarismo que é: ordem errada não se executa. Mas se qualquer superior hierárquico de patente lhe der uma ordem e você não cumprir, você é preso por descumprir essa ordem. Eu vi isso acontecer. Tem oficiais que pedem serviços que, inclusive, é ilegal dentro da corporação. Não vou dizer que eu vi acontecer, né, sobre isso, até porque eu não tenho nenhuma prova, né, sobre essas questões, mas acontecem. Um exemplo que pode acontecer, não que tenha acontecido, mas que é passível de acontecer. Os soldados e recrutas que recebem dinheiro do Estado brasileiro serem direcionados a montar acampamentos para crianças, filhas de oficial, brincar. Acampamento com equipamento do Estado, tendas de acampamento de soldados reais, né? Ração, que é o que eles chamam que é os alimentos soldados reais, posto para a brincadeira de criança. É possível que isso aconteça. Não sei se acontece, se não acontece, não provo nada que aconteça, mas é possível que aconteça, né? Se vocês estão me entendendo, é possível. Não provo nada, não estou dizendo que aconteceu ou que acontece. E isso é ilegal, está dentro da legalidade. Mas vai o soldado dizer que não vai fazer. Né? Muito complexo, muito complicado. Essa hierarquia e disciplina do militarismo é colocada também nas ruas. Na cabeça desse policial, ele está numa patente superior à pessoa civil. Ah, mas por que ele só pensa assim na periferia e não quando ele está nos bairros nobres? Marcadores sociais, e eu sempre uso os capitais simbólicos, né, os marcadores. Então, a cor da sua pele, sua condição financeira, sua forma de se vestir, e tudo isso é lido pelo policial, assim como ele lê as patentes que ficam nos ombros, né, de muitos oficiais
né? Aquelas patentes que mostram se a pessoa é tenente, é sargento, qual a função dela, tanto que recruta não tem nenhum, né? Aí soldado começa a ter as brevets, né? Não lembro bem o nome nesse momento, mas nossa aparência é como se fossem esses marcadores de patente militares. Então, se um militar olhando para o outro pode perguntar qual o seu batalhão, e aí se falando aqui de Salvador, quando você fala dizendo RBC, PE, você é lido de uma forma, quando você fala parque de manutenção, você é lido de outra forma. Assim também quando ele pergunta qual o seu bairro, Cajazeiras, Pirajá, Pernambués, Pituba, é como se ele estivesse perguntando o seu quartel, onde você está lotado. E se você está lotado na Pituba, olha, o patamar dele é diferente. Ele é um outro tipo de cidadão. Ah, você é de Vila Canária, é um outro patamar de cidadão. E aí você vai dizer, se ele vai agir na lei, ele não vai agredir, porque ele justamente faz o certo. Vamos mais uma vez nesse sentido do que é legal. A legalidade, ela não tem uma essência ontológica. Ela tem o que está escrito ali, e o que está escrito é passivo de interpretação. Tanto que existe advogado para isso. A defesa e a acusação vai interpretar cada um de uma forma o que está escrito para tentar que o juiz absolva ou não determinado indivíduo que está a julgamento. Essa leitura de patentes significa que eu, na minha posição de morador de bairro periférico, de negro, de pobre, tenho um patamar hierárquico abaixo de quem está em uma outra condição. E eu já estou abaixo também porque ele é militar, eu sou civil. Dentro dessa análise, ao me abordar, eu tenho que aceitar a abordagem de uma forma que eu não me mexa, que eu não questione. E se lembra que eu falei que no militarismo se fala que ordem errada não se executa, mas se você desobedece, você é preso? Se um policial desse, eu estou de perna aberta, e ele chuta minhas pernas para abrir mais ainda, eu questionar, eu estou sendo um transgressor, eu estou desobedecendo uma ordem dada, uma ação de alguém hierarquicamente superior. E logo eu sou passivo de todos os tipos de conduta. Ah, mas isso aí ainda é dentro da ilegalidade para o que está escrito. Se nós vivemos numa sociedade liberal capitalista, e uma sociedade que não existe equidade, mesmo a gente saindo dessa ideia de liberal capitalismo, vamos sair dela e colocar que uma sociedade ela precisa ser equitativa. O que é equidade é diferente de igualdade. É você tratar as pessoas conforme as suas diferenças, com suas necessidades diferentes. E a gente não vive nessa sociedade. Um exemplo, um PCD que tem a mesma condição de financeira, de moradia que eu, ele tem muito mais necessidades a serem atendidas do que eu. Mas nossa sociedade acaba fazendo com que eu tenha determinadas questões à frente dessa pessoa de PCD. Então, para a gente romper com esse sistema, a gente precisa ser subversivo. E ser subversivo, não digo ser um revolucionário que vai pautar a revolução socialista, nada disso. Eu digo as pessoas que fazem greve por melhores salários, as pessoas que fazem protestos pacíficos por alguma questão de estrutura que aconteceu, para pedir melhores benefícios, né, para pedir determinados atendimentos em um posto de saúde. E a pessoa fazer esses protestos, a gente sabe que existem os protestos a serem escutados e os protestos que faça aí, não está me dizendo nada. Francis Fanon, quando ele discute sobre a violência no livro Os Condenados da Terra, né, ele fala, que inclusive ele inicia o livro falando da violência, o capítulo é a violência. Ele traz uma reflexão de que aquele que fala a linguagem da violência só entende a linguagem da violência de volta. Ele não está falando só da violência social, da guerra armada.
Um exemplo, uma criança que é amamentada nos seios da mãe, para ela é um ato de violência ser retirado daquela alimentação para ir para a alimentação do alimento externo à sua mãe. E ela vai resistir de forma também violenta, que é se negar a comer com colher, é tentar avançar no peito da mãe, porque essa criança ela não tem a noção do diálogo. Então, ali é uma ação violenta. Você agiu de violência, retirando ela dos seios da mãe, e ela vai agir de violência tentando voltar, tentando se negar ao novo. São linguagens da violência. Só que uma violência que não causam dores negativas. É uma violência de uma necessidade do corpo. Aquele seio da mãe vai chegar a uma idade que não vai mais suprir aquela criança. Então ela precisa passar a se alimentar de outras coisas. A própria mãe vai parar de produzir aquele alimento. A violência ela tem que ser analisada de diversas formas. Mas partindo também para a sociedade, a elite socioeconômica ela também tem um poder bélico. E quando você fala, não, as Forças Armadas, você separa as Forças Armadas da elite socioeconômica, quando elas não estão separadas. Os generais também não fazem parte da elite socioeconômica? Os generais também não podem ser donos de empresas, de grandes empreendimentos? Os generais também não têm irmãos e filhos, primos, tios que não são militares, mas que são donos desses grandes empreendimentos? Eles não são família porque geralmente esses capitais simbólicos, capitais econômicos, não está restrito ao indivíduo, mas é relacionado a toda a família. As altas patentes das Forças Armadas, eles não são afastados da elite socioeconômica. Eles estão lado a lado, eles fazem parte. Dito isso, se a gente quiser realmente ser escutado, a gente tem que causar algum dano à vida social como ela caminha, para que aqueles que falam a linguagem da violência virem para a gente e parem para nos escutar. Isso vem com protesto de parar o trânsito, com greves, com ocupação em espaços públicos, né? Você não só parar de trabalhar, mas você ocupar prédios públicos para ali também parar o funcionamento, é você falar dos problemas nas redes sociais, é você gravar situações acontecendo quando você não concorda com aquilo, né? E todo funcionário público é passivo de gravação, pois ali não é uma figura privada. Qualquer funcionário público é figura pública e logo nós podemos sim filmar qualquer funcionário público fazendo ações públicas, né? Que a gente tem que perceber isso. Um funcionário público tendo atitudes privadas é uma coisa, ele fazendo a função pública dele é outra coisa. Então vamos entender a diferença de uma coisa e outra, para a gente ver que muito policial não quer que a gente grave as ações policiais. Nós temos direito, porque ele é um funcionário público que está em função pública, logo a gente tem o direito de gravar sim. Se a gente começa a fazer esses atos que são de transgressão, que é de ocupação de espaço público para protesto, tem gente que ocupa prédios vazios para moradia, para chamar da questão dos moradores em situação de rua, a polícia ir lá intervir e usar o uso progressivo da força, que inclusive está dentro da Constituição cidadã ou liberal, ele não está transgredindo a lei, mas está oprimindo a população que não faz parte da patente superior, pois ele está ali para proteger a propriedade privada e a sociedade da forma que ela é, sem mudança. O militarismo, as forças de segurança pública em geral, até as não militares, e toda instituição pública, elas são conservadoras. A própria educação é conservadora. Para a gente mudar o modelo de educação, a gente faz disputas. Dentro da universidade, a gente faz disputa o tempo todo. Até ao cumprir a lei, ele impede que uma reclamação por alguma injustiça, mas que recorra a um ato mais violento para ser escutada, a ocupação de espaços e
determinadas outras questões que acontecem, que sindicatos puxam, movimentos estudantis, movimentos sociais, eles podem ser considerados com necessidade de uma ação com o uso progressivo da força, e isso é opressão do Estado que não quer a mudança, que não quer escutar aqueles que são menos favorecidos socioeconomicamente. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Curtam, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal, sigam nas demais redes e comentem o que vocês pensam sobre. É muito importante para mim, para inclusive fazer conteúdos novos. Inclusive quem quiser aí fazer um debate coletivo em vídeo, pode chamar aí, a gente faz essa discussão. E apoie o debate combativo, camaradas.